Olá pessoal! Bom, e o vídeo dessa semana não poderia ser sobre outro assunto, né? Que não fosse coronavírus e os cancelamentos de viagem, como é que fica aí a sua programação de viagem para esse ano, né? Para os próximos meses. Para os próximos dias, talvez. Muitas pessoas estão me perguntando a semana toda. Essa semana aí foi muito intensa para o mercado, né? Várias informações. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou passar a minha percepção do que está acontecendo, de como as companhias estão se posicionando, como que está sendo isso para poder te ajudar aí na sua programação de viagem. Bom, e para começar, vamos às informações que a gente tem até então. Os países com o maior número de infectados, né? China, né, que é onde começou, Itália também, onde a população é bem, né, idosa, e também no Irã. A França também está com bastante casos, né, de coronavírus, então acaba que impactou de uma forma geral assim a Europa, né, porque tem muitos casos. E com essa medida que não pode ter voo entre Estados Unidos e Europa durante 30 dias, então a Europa entrou num estágio de atenção, digamos assim. Então, na minha opinião, se você tem viagens para os próximos dias, né, para a Europa, eu acho que realmente tem que avaliar bastante, né, porque a informação que eu tive é que tem alguns lugares fechados, eles estão orientando muito o pessoal a trabalhar de casa, a ficar em casa. Então, assim, para não correr risco, às vezes, de você ir para o lugar e não ter nenhuma atividade naquele lugar. Então, as companhias, gente, diariamente têm soltado comunicados informativos, isentando multas, remarcando sem custo. A maioria estão optando por remarcações, né? Então, isso para os próximos dias, se você tem viagem aí nas próximas 2 semanas. Eu acredito que as próximas 2 semanas vão ser muito decisivas para saber se vai diminuir o número de casos, se vai realmente aumentar, o que vai acontecer, tanto Brasil quanto internacional. Eu sugiro, se você tem viagem lá para abril, final de abril, maio, calma, né? Espera aí essas 2 semanas para ver como que vai ser o desenrolar disso tudo, como o mercado vai reagir. Eu acho que não precisa tomar atitude precipitada. As companhias elas estão remarcando por etapa, por exemplo, a maior parte está remarcando até 31 de março. Então assim, vai por etapa, né? Por bloco, até porque é difícil prever o que vai acontecer em abril, né? Então assim, o importante é você fazer aquilo que te dá vontade, realmente que você se sente confortável, não se colocar em risco. Acredito que essas medidas de contenção vão ser super importantes realmente para conter o vírus de uma forma geral. Mas assim, não precisa de pânico. Quem tem viagens nas próximas 2 semanas, aí sim, já tem que pensar porque tá muito próximo. Mas se não, às vezes, sei lá, para daqui um mês, entra num estágio ali de atenção realmente, mas vamos ver aí como que as coisas vão progredir. Com relação a Estados Unidos, pessoal, hoje, né, a Disney anunciou que os parques vão ficar fechados, né, até dia 31 de março, como medida de contenção mesmo. Eu acredito que não deve prolongar, isso é uma opinião minha, tá, pessoal. Para Brasil, gente, nada mudou, as companhias não estão com políticas de cancelamento. A gente tá hoje, né, na data de hoje, de 150 casos, né, se não me engano, confirmados. Então, assim, ainda não tem nenhuma medida de, não viaje, ou tá com isenção de multa, não. Hoje, se a pessoa não quer viajar, aí tem as multas, tá? Isso para nacional. As políticas de cancelamento, elas estão sendo vigentes para internacional nesse momento. Então, pessoal, só para finalizar, se você tem viagem para final de abril, início de maio, segundo semestre, né? Fica tranquilo. Uma coisa muito importante, uma dica, monitora a política de cancelamento dos hotéis, principalmente, né? Por exemplo, se o hotel vai entrar em período de no-show, que a gente chama, ou seja, a partir de tal data eu não consigo mais cancelar ou modificar a reserva. Eu acho que é uma dica bacana, assim, só para que, né, ninguém perca dinheiro nesse momento. Um dado muito importante também que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: estava vendo uma entrevista do Dr. Anthony Wong, que é de São Paulo, ele falando que 99,7% dos casos do coronavírus são em países acima da linha do Equador, ou seja, que estão no inverno agora, né? Isso favorece muito o Brasil nesse momento. Então, assim, nada de pânico, né? Eu acho que agora é realmente a gente se proteger, muito álcool em gel, né? Sempre. E é isso, sem estresse, sem histeria, né? Só medida de contenção mesmo. Se você não sente confortável de fechar a sua viagem, por exemplo, para maio, para abril, né, que tá muito recente, espera um pouquinho, deixa a poeira baixar e vai dar tudo certo. Porque cada caso é um caso, cada caso está sendo avaliado também pelas companhias. Então, se você quer trocar uma ideia,
Vou deixar o Instagram aqui da agência, manda um direct pra gente, né, enfim, trocar ideia. Eu vou falar aquilo que eu realmente penso, pessoal. Então, eu falo como se fosse a minha viagem, entendeu? Como que eu iria me comportar nesse momento se eu tivesse uma viagem internacional. Não se esqueça, dá uma força pra gente lá no Instagram, tem a página da agência, Cintia Brojo Viagens. Se inscreva no canal, ativa o sininho que toda semana tem um vídeo bacana aqui, um tema bem atual pra vocês, tá bom? É isso, até a próxima semana.